Se Deus desse um dedo só, como é que esse braço ia trabalhar? Ele deu 5 dedos que é para um apoiar o outro, fazer união. Através de união você ganha força. Era século XIX e a modernidade já havia nascido. A Europa, com a sua revolução industrial, se desenvolvia em ritmo de carvão e vapor. O progresso burguês crescia equivalente à exploração do trabalho do proletariado. O capital se fortalecia e enfraquecia o que é humano. A expectativa de vida de quem trabalhava nas fábricas não passava de 30 anos no início do século. Era um milagre alguém passar disso ou um infortúnio. Nos 2 séculos seguintes, os trabalhadores enfrentaram exploração, conquistaram direitos e buscaram novos caminhos. Em 1844, 28 operários que trabalhavam no bairro de Rochdale, em Manchester, na Inglaterra, montaram um armazém no qual todos eram donos e onde podiam comprar alimentos mais baratos. Eles chamaram a iniciativa de Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale. Juntos, superaram a submissão e a miséria que os assalariados fabris viviam na época. Fundaram as bases do cooperativismo moderno e projetaram os famosos Princípios de Rochdale, que orientam o movimento até hoje. No entanto, o atual cenário do mercado de trabalho ainda é marcado por realidades degradantes e injustas. Segundo previsão da Organização Internacional do Trabalho, até 2017, haverá 3 milhões de desempregados a mais no mundo. Em 2016, o Ministério Público Federal no Brasil ainda denuncia casos de trabalho escravo pelo país. Nesse horizonte de medo e insegurança, a depressão se prolifera na sociedade, ao ponto da Organização Mundial de Saúde informar que é a doença que mais incapacita pessoas no mundo. O atual modelo do mercado de trabalho é insustentável. É na cooperação e na solidariedade que encontraremos a esperança. Foi em 1992, um grupo de trabalhadores da construção civil resolveram se juntar, se organizar para se apropriar da sua própria força de trabalho. É muito difícil trabalhar a autogestão coletiva, né, por causa da responsabilidade que todos têm que ter. Mas o mais difícil é juntar, os trabalhadores se juntarem e fazer isso de maneira unida. Mas seria uma ótima alternativa para uma sociedade muito mais justa. Analisando os modelos de empresa, para mim foi o cooperativismo que encaixava mais dentro de uma distribuição de renda mais justa, e na cooperativa a gente tinha essa oportunidade de fazer um trabalho também não só de renda financeira, mas de renda de personalidade humana, porque você cresce no relacionamento humano, você cresce numa superação de dificuldades, você cresce também na sua personalidade. É a solução de muitos problemas, porque é um trabalho coletivo, é onde você realmente entende o que está se passando com cada cooperado, porque às vezes na empresa o patrão só quer ver o lucro dele, né? E na cooperativa a gente dá condições dos cooperados estarem expressando suas ideias, estarem fazendo um trabalho diferenciado. Então, para mim, vale muito a pena a questão do cooperativismo. Tem uma associação, fica fácil, né? Aí é o que me fez desde 77, que foi quando lançou a semente da cooperativa. Eu estou com isso na minha cabeça, que o associativismo é prioridade para qualquer região. Eu fiz até uma música que diz assim:
trabalhadores da cidade e da enxada. Vamos lutar com muita fé e muito amor. Precisamos educar a filharada, a escravidão ainda não acabou. De manhã cedo botar o pé na estrada, não vê nem a criançada que ainda não acordou. Vai trabalhar para enricar o patrão, porque a escravidão ainda não acabou. Se organizar e formar a cooperativa pode ser uma alternativa que alguém já encontrou e começar uma nova relação, porque a escravidão ainda não acabou. Uma cooperativa não pode, o ideal é que ela não tenha um líder. Ela tem um colegiado, tem uma liderança, tem uma diretoria, cada um tem uma função. Então, se ela tem um líder, já não é uma cooperativa. Por exemplo, a Constrói Fácil não tinha o tesoureiro, tinha comissões de finanças. Ela tinha as comissões, a comissão de obra, a comissão de mobilização. A tesouraria não era um tesoureiro, era uma comissão e prestava conta, de 3 em meio prestava conta de como estava a finança. Então, o diálogo é o principal. Geralmente a gente tem as reuniões mensais, né, para ouvir as demandas dos cooperados, e temos a assembleia que é realizada para discutir os assuntos, né, pendentes, para chegar num consenso onde cada cooperado tem um voto, né, e aí a gente coloca o determinado assunto que for debatido para voto em assembleia. Há mais liberdade. Quando há essa relação da diretoria e dos cooperados, da participação de todos dentro do processo produtivo. Por quê? Quando há uma dificuldade da gente, de repente, cumprir aquela produção, a gente, de repente, reúne aqui com todos para ver o que cada um pode contribuir para que a gente possa chegar a uma produção necessária. A gente tem a liberdade dentro da cooperativa de troca de funções, né? Porque na troca de funções, de repente, uma pessoa que não se dá muito bem numa determinada função, de repente na outra ela é ágil. Por mais que a cooperativa tenha uma demanda muito grande, mas tem os limites do cooperado que é respeitado. Não é como numa empresa que você, se determinar que você tem que fazer 30, 40 peças, você tem que, independente se você está bem ou não de saúde, você tem que estar realizando aquele trabalho. Na cooperativa não, a gente tenta, o cooperado trabalha de acordo com as suas condições. As aptidões físicas, quando se trata de fazer e consertar, simplesmente aguçam a percepção a respeito das relações sociais. O processo de reforma social pode se dar aplicando à sociedade experiências feitas no interior de oficinas. Uma coisa importantíssima é a formação dentro da própria cooperativa, a formação da cidadania, não a formação só para, não a qualificação profissional só, mas também a formação para a cidadania, né? Então isso ajuda muito, e a qualificação profissional, ela dá margem para a cooperativa ser mais bem contratada, ser mais bem remunerada nas contratações. As pessoas vendo a vantagem, principalmente das finanças, se a pessoa aqui na cooperativa recebe mais, que era o caso da Constrói Fácil, recebe quase o dobro do que os outros companheiros dele recebem no mercado, isso é um incentivo para ele participar mais da formação, para ele entender mais o que é cooperativismo popular. Nós já fizemos uma série de capacitações, né, com relação ao fortalecimento do cooperativismo, para que as pessoas possam entender a importância de ser um cooperado, a importância dele estar ativo na cooperativa, dele entender todo o processo. Mas como nós vemos de um estado capitalista, onde é patrão e empregado, né, as pessoas não estão acostumadas a eles serem seus patrões, então isso aí dificulta um pouco conseguir conscientizar de imediato o cooperado da importância dele para o desenvolvimento da cooperativa. A gente passa por formação, a gente passa por discussões dentro de assembleia, dentro de reuniões, mas eu acho que isso também vai de cada pessoa. Porque às vezes dentro da sua própria casa tem aqueles que são mais organizados, menos organizados. Tem aqueles que de repente podem ter muita informação para melhorar a sua qualidade de trabalho e ele não consegue alcançar, ele não consegue chegar a esse ponto. Nós tivemos um exemplo na semana passada. Na parte agrícola,
um cooperado que ele tem a função de roçar e de preparar o terreno todo, ele não pôde vir. E um outro cooperado que sabia fazer o serviço, preferiu não fazer com a desculpa de que podia estragar a máquina, de que ele não ia fazer direito. Eu falei, mas você é dono da máquina, você vai cuidar da máquina como o outro cuida. A cooperativa é um braço a mais que a gente tem para poder valorizar o produto que a gente produz. Então eu acho que sem cooperativa a gente fica na mão de terceiros aí que só vem. Eles têm que ganhar o deles, né? Então quanto você me paga? Ah, só pago 300, então é 300. Então isso aí é a minha mágoa de não ter cooperativa, é ficar na mão dessa gente. Uma fruta que de repente eu colho, está distante da cooperativa, está distante dos olhos do centro da cooperativa, o que eu colho, eu tenho que ter a responsabilidade de que aquilo não é meu, aquilo é de todos, né? Então o produto tem que vir para dentro da cooperativa para que possa favorecer uma produção justa para todos. Porque nós vivemos numa sociedade individualista, então nós precisamos trabalhar isso nos cooperados, né? Para que cada um possa participar da atividade do outro, né? E possa passar o seu conhecimento que você tem em uma determinada área para o outro cooperado. Ele quer fazer parte, mas quer fazer parte visando primeiro o lucro pessoal. Se eu for trabalhar, se eu for ser um empregado, eu vou trabalhar hoje, por quê? Porque você vai me pagar amanhã. As pessoas veem no emprego uma segurança e vê no sistema de participação, no caso da cooperativa, uma dificuldade de reunir, de participar, de decidir, de empreender. Os brutais simplificadores da modernidade podem reprimir ou distorcer nossa capacidade de viver juntos, mas não eliminam nem podem eliminar essa capacidade. Como animais sociais, somos capazes de cooperar mais profundamente do que imagina a atual ordem social. Interferir não, mas eu acho que o governo teria que assumir mais compromisso de apoiar grupos sem intervir na autonomia do grupo. O governo não pode, de maneira nenhuma, nem governo, nem político, ter nenhuma intervenção na autonomia do grupo. Eu acho que o governo teria que investir muito mais. Aliás, investir, porque até agora não investe nada. Uma empresa hoje, quem investe numa empresa, o empreendedor hoje que está assim, muito aberto a esse empreendedorismo, ele investe um capital. Na cooperativa, você às vezes lida com pessoas que nem têm um capital para investir. Nós temos uma situação aqui de uma empresa individual que produz uma multimistura totalmente diferenciada da nossa. Só que ela tem uma embalagem a vácuo, uma melhor apresentação, ela tem um menor custo e ela põe o preço que ela quiser, porque ela baixa o máximo porque o custo dela é muito mínimo, ela não tem participação de todos. Então, a gente não tem como se proteger disso. Quando o cooperado entra para a cooperativa, a gente já procura conhecer um pouco da história de vida dele, né? A gente já sabe, assim, basicamente as necessidades que o cooperado tem, a gente já conhece, né? Temos a ficha do cooperado, onde ele preenche contando um pouco da história da vida dele, dizendo das necessidades que ele tem. Então isso aí a gente procura tentar trabalhar o máximo para ajudar o cooperado a superar essas dificuldades, né? No início, no grupo, tinha pessoas que tinham o problema com alcoolismo, com fumo, então foi feito um trabalho com a Secretaria de Saúde, palestras, exames, acompanhamentos, para que pudesse diminuir o uso do fumo, né? Muitos até pararam de fumar, e a do álcool também. A cooperativa era uma família, se ela for uma cooperativa mesmo, é uma família, em todos os sentidos. Tanto na relação do dia a dia, é uma relação respeitosa, tanto até com a relação com as famílias também dos cooperados. Isso era uma coisa muito comum
Entendeu? Por exemplo, o mutirão, às vezes o cooperado estava construindo a casa dele, no acréscimo, os outros iam lá no domingo fazer um mutirão para ajudar ele. Dependendo do jeito, do olhar da pessoa, você já sabe que ela não está no dia bom e o dia quando ela está, entendeu, bem, entendeu? Muitas das vezes chega calado, fica no seu canto, aí você já sabe que alguma coisa está acontecendo, aí é um momento de você intervir, tentar conversar, tentar entender o que está se passando com o cooperado. Até mesmo porque a partir do momento que ela está com problema, ela não consegue render, a produção dela não é a mesma, entendeu? Então a gente procura ajudar a resolver para que ela consiga produzir também. A própria comunidade se havia tornado a vocação, uma vocação na qual a cooperação mais e mais se tornava um fim em si mesma, satisfazendo o ego daqueles que viviam ou trabalhavam na comunidade. A importância do diálogo aberto é a gente realmente conhecer melhor as pessoas. Porque se você também fica com um monólogo, né? Quer dizer, você decide indiretamente, você impõe determinadas opiniões e você às vezes não abre, a pessoa tem dificuldade de se expor porque ela tem aquela noção que vai valer a opinião do outro. Então isso também é construído com o tempo. A intolerância sempre gera uma dificuldade de relacionamento. Ela sempre gera até uma dificuldade que vai repercutir na produção. Porque se ela é intolerante aqui, ela também é intolerante em casa. Ela é intolerante também fora da cooperativa. Porque quando eu me exponho, eu também me conheço de uma forma diferente, como eu imaginava que eu fosse. Organizar